Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 18 de março de 2021, e vou tentar ser breve aqui, dizendo uma coisa que eu já disse em algumas ocasiões, mas talvez nunca de uma forma devidamente sintética, e que é sempre bom frisar, e pelo menos dessa forma que eu pretendo colocar aqui, talvez seja novo neste canal. Temos visto sempre uma noção ingênua de liberdade, como se a liberdade fosse restrita pelas leis externamente, né? Pelas normas, pelas tradições, pela cultura que impõe regras, códigos morais, disciplinas. E frequentemente se percebe dessa forma ingênua uma violação de liberdade, como se elas que criassem essa violação, essa restrição. Só que isso evidentemente não é verdade. Essas legislações, esses códigos de conduta, todas essas regras sociais, esse pacto social, na realidade, ele existe em grande parte também para garantir algumas liberdades mínimas, evitando a manifestação contínua e mais drástica do principal violador das liberdades, que está nos impulsos. Aí é que está a questão. Se eu vou pegar principalmente as duas mentalidades mais estupidamente ingênuas nesse sentido, que é a esquerda um feminismo e a direita um libertarianismo, sim, não são os únicos, tá? Mas acho que são os que melhor ilustram essa situação. Eles têm em comum o fato de acharem que nós estamos constrangidos por algo externo a nós mesmos, ignorando que esses constrangimentos, de uma certa forma, são internos e são autoimpostos. É aquela questão, velha questão, se você dá total liberdade a uma criança pequena, ela vai se matar, ela vai acabar morrendo. Se você dá liberdade também às crianças mais velhas, elas simplesmente não vão estudar, só vão comer besteira, só vão brincar, não vão fazer nada para se desenvolver. E assim vai. Liberdade geral para a juventude vai levar invariavelmente a brigas, a consumo de drogas e uma série de coisas. São muito poucas pessoas que estão em condições de, dadas as condições de plena liberdade pessoal, elas conseguem fazer um uso verdadeiramente produtivo e engrandecedor dessas liberdades. Invariavelmente elas vão entrar num processo de autodestruição, ou pelo menos se travar em termos de desenvolvimento. E isso vale também para adultos em qualquer idade. Basta você observar qualquer cenário por aí onde há um momento anárquico, né? Onde há um momento de evidente desmantelamento das forças de contenção da sociedade. O que você vê? Saques, perturbações, violência, destruição, uma série de coisas desse sentido. Alguém poderia dizer que seria um fenômeno de purgação temporária, mas evidentemente não é. Porque isso só vai parar quando surge uma nova ordem que se impõe e organiza as coisas. Isso deixa claro que não é uma simples questão de sermos constrangidos por uma coisa externa, ou melhor dizendo, apenas pelos outros. Esse problema é interno. Porque todos nós temos impulsos, evidentemente, não construtivos. E nós sentimos isso o tempo todo. E basta você imaginar quem nunca sentiu aquele impulso de fazer uma coisa que no fundo você sabe que não seria bom fazer, quer por uma questão moral, você considera que aquilo é objetivamente errado, ou no mínimo você considera que fazer aquilo ali ia te deixar encrencado. Mas você tem esse impulso. Veja só, não estou dizendo que você faria, não, você não faria, você pode ter uma configuração mental suficientemente forte já para que você nunca faria aquilo, mas aquela ideia passa pela sua cabeça, você sente aquele impulso, você sente aquela vontade de repente você vê, tá numa loja, ela vê uma coisa interessante de querer, você imagina, poderia pegar isso aqui, enfiar na bolsa e sair, sabe? Você tem esses impulsos, você pode até não fazer, muitas pessoas fazem, você pode até nunca ter feito parecido, mas esse impulso aparece, ou aquele, principalmente para os homens, quem vê uma moça bonita de repente não tem aquele impulso de passar a mão assim. Estou dizendo mais uma vez, não quer dizer que você vai fazer, mas aquele impulso está lá. E aí o que acontece? Nessas mentalidades que eu citei, somente de feministas e libertarianos, é como se esses impulsos não existissem. É como se eles tivessem sido introduzidos por uma força externa. Feminista vai dizer que é o patriarcado que coloca essas coisas na cabeça dos homens. Como se não fosse exatamente o patriarcado que surge para uma série de fatores para conter esses impulsos, ou pelo menos para dar a eles alguma responsabilização, como se eles não existissem naturalmente. E o libertariano,
liberal em geral, muitas vezes, vai no sentido muito parecido. É como se fosse as regras, as imposições, a construção de uma coisa externa que fosse te gerar determinados impulsos. Eles falam muito no princípio da não agressão, até abreviado como PNA, que a única coisa que você tem que obedecer é o princípio da não agressão. Bom, mas acontece que os impulsos humanos são naturalmente agressivos. Eles precisam ser contidos por uma força maior. Essa força maior pode ser interna, não tenha dúvida. Mas na maioria dos casos não é. Na maioria dos casos, os impulsos de agressão são contidos mais pelo medo. É aquele caso, você sente o impulso de agredir e geralmente, quase sempre, esse impulso só se manifesta em condições de vantagem física, né? A não ser em situações de loucura. Mas ninguém chega, pessoa franzina chega lá num fortão e chega lá e pá, sai agredindo. Não, isso não acontece, ele vai fazer o contrário, ele agredindo o mais fraco. Mas aí você tem uma estrutura social com regras, com critérios, com normas de conduta e uma série de sugestões, às vezes são apenas sugestões, às vezes são proibições, prevendo retaliações para uma série de condutas. Por quê? Porque, ecoando aquele meu vídeo sobre individualismo, nós temos um conflito interno. E esse conflito interno entre os nossos impulsos mais primitivos e as dimensões mais sofisticadas da nossa mente, ele acaba se transferindo para o campo social, onde a gente prefere externalizar essas dimensões mais sofisticadas, e aí com o reforço de outras pessoas, você consegue gerar uma teia de contenção social que ajuda a administrar esses impulsos. E aí, nesse sentido, é por isso que a leitura freudiana funciona tão bem, né? De certa forma, o superego é projetado na sociedade. Na verdade, em Freud tem uma ambiguidade, né? Mas é como se fosse. Por isso o cristão fala em pecado original. Por isso os orientais, especialmente os budistas, falam dessas dimensões inferiores da mente, dessa questão do ego. Todo o sistema de pensamento minimamente sofisticado tem que dar conta dessa dimensão dos apetites, né? E tentar explicar por que nós temos esses impulsos, por que nós temos que controlá-los. E todos esses impulsos que nós temos acabam, quando se manifestam externamente de uma forma generalizada, eles acabam resultando em criminalidade, em ilegalidade. Claro, não todos, muitos desses impulsos, aliás, a maior parte deles são vitais para a existência, não dá para viver sem eles. Eles são a condição primária da existência. É o impulso primário que gera disposição sexual. Sem isso não teria reprodução. E é também esse impulso vital primário que te dá força para existir, para fazer as coisas. Mas esses impulsos vitais primários também eles são misturados. Eles não discernem devidamente os fatos. Ele vai haver tanto aquela dimensão que nós vemos como positiva, de alguém que se dispõe a fazer uma coisa, se dispõe a lutar, se dispõe a se empenhar, quanto isso vai se confundir com aquele impulso também destrutivo, de às vezes de agredir, de matar um outro. É por isso que o vitalismo, eu tenho um vídeo sobre vitalianismo aí, que infelizmente teve muito poucos views, mas esse vitalismo é absolutamente essencial para a existência humana, mas ao mesmo tempo é a raiz também de todos os problemas, porque é ele que impulsiona as tensões, ele que gera as dificuldades de interação e que estimula a competição. Você tem que controlá-lo para evitar que essa competição atinja um nível de destruição ampla. Mas se ele for embotado demais, também a pessoa perde o impulso de viver. Nem quer mais viver. Portanto, ele tem que ser moderado. E como é que ele é moderado isso? Por instâncias superiores da nossa própria mente, que são projetadas na sociedade na forma de regras, de leis, nem sempre lúcidas, às vezes são mal feitas, claro, por isso estão sempre precisando ser revisadas. Tanto a nível cultural quanto a nível estatal. Sem essas regras, sem essas leis, a convivência humana é impossível. E aí acho que chega o ponto mais interessante, né? Que a verdade é que eu pensava em dizer logo no começo, mas eu precisei fazer essa breve introdução, é que basicamente muitas pessoas pensam, às vezes tem essa noção de achar que nós temos uma liberdade, deveríamos ter uma liberdade plena para fazer as coisas, sendo que muitas dessas liberdades vão num sentido autodestrutivo. E aí confunde-se a ideia de que nós estamos sendo constrangidos por coisas externas, quando na verdade esse constrangimento tem que ser interno, porque sem eles nós nos autodestruímos.
Dito de outra forma, muita gente pensa que ser livre é exercer essas paixões que na verdade são a forma mais brutal de sabotagem própria. É como aquela ideia bizarra de liberdade sexual, sendo que nada é mais tirânico sobre nossos impulsos do que nossos impulsos sexuais. Ou seja, lembra esses impulsos que eu falei? Não tem nada de livre nisso, meu Deus do céu. Você se dá vazão a esse impulso, imediatamente você sente um conflito interno. Você sabe que tem alguma coisa errada, você sabe que está sendo movido por uma força que às vezes você preferia não ter. Ou seja, você já está escravizado por uma pulsão. Ou esse impulso de se apropriar de alguma coisa que não é sua, em determinadas situações, de querer impor sua vontade de uma forma arbitrária, no fundo você sabe que tem coisa errada aí. Se não por um senso ético ou moral, também tem um vídeo que distingue ética e moral, que também infelizmente tem poucos views, mas se não por isso, pelo menos por um sentido de autopreservação, que você sabe que fazendo aquilo ali, você cedo ou tarde desperta uma reação que pode ser destrutiva. E invariavelmente a gente tem essa noção, às vezes até muito clara. Aí você tem aquele impulso inicial de fazer uma coisa que você sabe que vai dar merda. E ainda assim, você faz. E com tudo isso, esse pessoal acha que são as regras sociais que estão nos constrangindo? Não, meu amigo, a maior parte das vezes elas estão nos protegendo da autodestruição. Porque não existe escravidão pior do que a dos impulsos primários. Em especial sexuais, né? O negócio de liberdade sexual é uma das coisas mais bizarras, as noções mais contraditórias, porque, claro, que nós temos esses impulsos, gostaríamos de satisfazê-los, mas em nenhum momento a gente deixa de perceber que eles são destrutivos, pois esse é o conflito perene que nós temos. Ora, a maioria dos camaradas que ficam aí se envolvendo com prostituição, pornografia, ou que tem um amante, no fundo o pessoal preferia não estar fazendo isso. Mas ele não consegue evitar. É mais forte do que ele, está sendo impulsionado. De uma certa forma ele já está escravizado pelas instâncias inferiores da sua mente. E é exatamente para tentar nos dar algum grau de autonomia que nós precisamos domar esses impulsos, e isso se traduz na forma das leis. É curioso falar nesse sentido de pornografia, porque há muito tempo atrás, quando eu já ainda era de menor, eu assisti um filme pornográfico onde o diretor do filme decidiu filosofar. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: somos todos prisioneiros das nossas próprias glândulas. E sim, de certa forma nós estamos sendo sempre impulsionados, sempre constrangidos por essa dimensão inferior, pela nossa animalidade, nossa naturalidade, que nós tentamos contrapor a um grau maior de humanidade, ou dependendo da sua visão, a um grau de divindade. Como se o ser humano fosse o campo de batalha entre algo divino e algo demoníaco, né? Algo grotesco, algo que vem de baixo, algo que vem de cima. Isso aí você pode interpretar de várias formas, claro. Mas a questão é que, não, as restrições de liberdade não começam lá fora, não começam com a ordem social, com a cultura, com o patriarcado, com o Estado. Elas estão lá desde sempre, o conflito é interno desde sempre. E para nós conseguirmos administrar esse conflito, é que nós projetamos as instâncias superiores, ou que pelo menos nos parecem superiores na nossa mente, num plano social, na tentativa de reforçar uns aos outros, e pela vigilância até, nós conseguirmos nos conter. Aí termino com uma coisa que muita gente já me relatou, eu mesmo já senti isso, que às vezes quando você está muito sozinho, você às vezes é menos produtivo do que quando você está acompanhado, que pelo menos você se sente meio obrigado a fazer alguma coisa mais produtiva, até uma coisa que você gosta, mas uma coisa mais aceitável. E quando você está sozinho, às vezes você vai fazer coisas que você gostaria que as pessoas não vissem, e você acaba, o fato de você estar sozinho demais, você está livre demais, você acaba se onerando, se escravizando por impulsos. Mas é isso, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 18 de março de 2021. Aproveito para chamar a atenção para esses vídeos, Vitalianismo, Ética e Moral, que são vídeos que infelizmente tiveram poucos views, e eu acho eles cruciais para o entendimento de alguns assuntos assim. E também o pessoal dá mais uma olhada ali naquela parte do canal do sobre, né? Geralmente quem ativa o sininho lá percebe isso, mas de vez em quando eu escrevo alguma coisa ali e acho que a maioria das pessoas não vê. E de repente ali, se a pessoa começar a ter uma participação maior, fica mais fácil me comunicar com o público, e às vezes faz até uma enquete, qual que é o próximo vídeo que o pessoal quer ver, coisas desse tipo, né? Vou fechar aqui em 15 minutos. Obrigado pela atenção.